agora a gente abre o espaço, do Cidade Alerta Mato Grosso do Sul para contar mais um capítulo dos 120 anos de Campo Grande. E hoje é sobre a história do bairro São Francisco. O Ciro de Oliveira, que é o jornalista aqui da TVMS Record, radialista e crítico musical, nasceu no bairro. E por isso ele faz uma viagem ao seu próprio passado. E ao mesmo tempo, a história da região, formada por chácaras, que era chamada de Cascudo. É reportagem especial, prepare-se para se emocionar, põe na quadrada. Campo Grande está completando 120 anos e nós vamos fazer um passeio pelo bairro São Francisco, que também já foi conhecido como Cascudo. Eu nasci e me criei nesse bairro. Nós estamos na rua 14 de Julho. Aqui tinha uma padaria chamada Padaria Modelo, que era a padaria do meu tio Sebastião. E eu nasci aqui, nesse local. Lá no fundo tinha uma casinha de madeira, meus pais moravam nessa casa, foi exatamente aí que eu nasci. Quando eu era criança, era muito comum em Campo Grande as máquinas de beneficiamento de arroz. Essa aqui era uma delas, que hoje está em ruínas, mas vendeu muito arroz aqui em Campo Grande. Lá do outro lado da esquina, tinha uma outra grande máquina de arroz. Hoje a área foi desapropriada pela prefeitura, tem grama, árvores, mas toda essa extensão da rua, desse local aqui, tinham casas de moradores que depois foram desapropriadas pela prefeitura. Vocês estão vendo esse local aqui? Quando eu era criança, era chamado de Casa da Sorte, porque eu não sei. Mas aqui também funcionou uma sapataria e eu trabalhei nesse local. Eu era auxiliar de sapateiro. Mas eu morei aqui, mais ou menos nesse local, numa vila de casas de madeira. Moravam minhas tias, meus primos. E meu pai e meus tios trabalhavam na Noroeste do Brasil. E a Noroeste não existe mais, meus tios, meu pai já morreram e hoje eu posso contar essa história. De madrugada o trem passava por esses trilhos, isso aqui era uma baixada, meus tios e meu pai jogavam a lenha da Maria Fumaça, meu pai era maquinista da Maria Fumaça, e por muitos anos, minha mãe e minhas tias cozinharam com a lenha da Noroeste do Brasil. Eu agora estou aqui na pracinha do bairro São Francisco. E bem ali naquela esquina era o Vai ou Racha, um armazém do seu Luciano, onde se vendia de tudo. Vendia traia de arreio, ele vendia fume de corda, armarinho, essa parte de cá onde eu toquei conveniência, era a parede, era tudo que aquelas tecidos,
calçados, alpargatas Tempo da rodas. alpargata roda. Do tempo que da hoje já alpargata voltou, roda. né? Calça, camisa, botina. Vinha bebidas nacionais e estrangeiras, vinha sal. Sal, por exemplo, ele construiu um vagão. depósito, porque tinha 5.000 sacas de sal dentro desse depósito. Trigo Vinha também. de São Paulo. Daquele tempo vinha, né? No Vinha vagão. trigo. Aquelas latas de bala. Eram os vagão que... E lata Da de bala, Noroeste. né? Vinha por ali. Lata de 18 litros. E muita gente que comprava nesse armazém eram fazendeiros aqui da região que levavam os produtos em carros de boi. Aí todas as saídas das fazendas, que era aqui na esquina, ia para Rochedo, Rochedinho, o que mais ali? Esses lugares aí. Vinha as carretas de boi, enchia e ia para as fazendas. Ia pra Abastecia dentro aí. Por isso que ele cresceu muito. Não tinha outro comércio grande aqui em Campo Grande. Esse foi o primeiro. Então o papai era envolvido com esses políticos. Aí era envolvido com E ele fazia comício aqui no Vai ao Racho. Eu, quando era criança, comprei muitas vezes no Vai ao Racha com aquela cadernetinha, era anotado e meu pai pagava no final de semana. Tinha um caderno para quem pagava. Vendia fiado. Pagava. É os fiados. Ele falava assim, não, pode comprar, não tem problema. Quando você puder, você me paga. Ele pegava o outro caderno, anotava, mas ele sabia que ele não ia receber, né? E os produtos, arroz, feijão, farinha, eram todos pesados na hora. O vinho, conhaque, quinado. Cachaça, né? O vinho, então, era um trabalho. álcool, Você vinagre. tomava álcool. O vinho você tinha que lavar 2, 3 vezes os litros e pôr de cabeça para baixo, secar para o vinho não azedar. Aí tinha um negócio de breu, né? Que fervia na coisa, quando você batia a rolha, Pra você lacrar, dentro para lacrar, para não entrar ar, para azedar. Então, mas esse vinho vinha da onde? Essa bebida vinha da onde? Os tonéis vinham de fora de São Paulo. Vinha no trem. No trem. No vagão. O Vai ao Racha do seu Luziano ficou aberto até 1980, na década de 80. Depois ele vendeu o armazém, comprou uma fazenda em Rochedo e foi viver no campo. Meu pai foi um herói. Politicamente, então. Coincide com a história de Campo Grande, papai. Ele e minha mãe. Eu falo que Deus pegou um rei e deu para nós como pai. E eu agradeço a Deus todo dia por isso. Porque é um rei e uma rainha que é minha mãe, né? E eles se completavam. No meu tempo de guri, ali pras bandas do Cascudo, pra ser mais exato, ali nas esquinas do Vai ao Racha, conheci um caboclo por apelido de Poeira, muito querido por aquela região. E ele gritava, sapateava e cantarolava um chamamé, mais ou menos desse jeito. A primeira igreja de São Francisco, a Capela de São Francisco, era exatamente aqui nesse local. Em 1950, a igreja se mudou um pouquinho para frente, onde está hoje, que é um dos cartões postais de Campo Grande. E ele falava que se um bairro sem uma igreja, um bairro sem um colégio, não ia para frente. Tanto é que onde é o patronato de menores São Francisco, eu estudei lá, aquela chácara era do meu pai. Hectare e meia. O que ele doou, então? Ele doou a parte... Uma parte aqui, Uma parte aqui da igreja, praticamente quase o porque quando chegava na hora de pagar era só transferência. Ele simbólico, ele não cobrava dos padres. Em 1950, foi lançada a pedra fundamental da nova Igreja São Francisco. Aqui nesse pátio foi realizada uma missa campal
com a presença de fiéis e de autoridades. O prefeito da época, Fernando Corrêa da Costa, em seu discurso disse: a partir de hoje, o bairro Cascudo passa a se chamar Bairro São Francisco. Olha, essa igreja ela demorou aí assim, para ficar pronta mesmo, mais de 20 anos. E essa região era muito afastada, ele veio para o meio dos pobres, né? Sempre os franciscanos construíam os conventos muito longe da cidade. Depois a cidade chegava. Então, a cidade chegou para cá por causa do convento. Então, as pessoas começam a se aproximar, porque aqui era totalmente isolado, era meio de mato, né? A cidade acabava lá no Mato Grosso, Dom Bosco. Tinha um depósito de madeira ali, de coisa, de tronco de madeira. A gente tinha que pegar nas costas e levar lá para a marcenaria. Aí eu ajudava a fazer os bancos da igreja. E ele é o mais novo da turma. Como era para a igreja, a mamãe deixava ele ajudar os padres. Aqui é o salão de festas da Igreja São Francisco. No tempo que eu estudava no Colégio 26 de Agosto, eu e a minha turma de formatura fizemos vários bailes aqui para arrecadar dinheiro para a nossa festa de formatura. Claro que ainda não era essa construção, era um pouquinho mais acanhada, mas rendeu aí o dinheiro para a nossa festa de formatura. Aqui na Igreja São Francisco, eu fui coroinha, eu fui batizado, crismado, eu fiz a primeira comunhão e acompanhei casamentos de vários tios e de várias tias. As imagens de Santo Antônio e a de São Pedro ainda são as mesmas de quando eu era criança. Eu morava aqui na Euler de Azevedo, aqui nas primeiras casas, perto do Nicolau, do grupo escolar. Então, sou nascida aqui. Quando eu nasci, essa igreja ainda não estava funcionando. Convivência, né? Com os padres mais antigos, então eles eram muito amigos da gente. Porque eles não sabiam a nossa língua, né? Muitos falavam bem errado, a gente conversava muito com eles. Eles aprenderam muito com nós e nós aprendemos com eles. A gente pode dizer que o bairro São Francisco é o coração de Campo Grande. É um bairro que cresceu muito, com avenidas largas, viadutos, e ele cresce a cada dia. Cada dia, novos empreendimentos são instalados aqui no bairro São Francisco. É isso. Simples, objetivo e que história, hein, Ciro? Cada vez mais a gente surpreende, né? Com os 120 anos de Campo Grande. E que bacana que, assim como o Ciro, muita gente aí se identificou com a história do bairro São Francisco.